A Bíblia diz que logo após o dilúvio a arca parou no 7º mês sobre as montanhas de Ararat. Este arqueólogo amador romano que após anos dedicados a comprovar os relatos bíblicos fez uma das descobertas da história exatamente nas montanhas de Arara. Mas antes de falar mais sobre Rom e revelar o que ele descobriu, vamos voltar ao ano de 1948. Este ano é muito especial para as profecias bíblicas, pois foi o ano em que ocorreu um evento crucial que mudaria a história para sempre. Acontece que a terra de Israel foi declarada um estado independente reconhecido mundialmente como uma nação, e isso representa um grande avanço para o povo escolhido por Deus. Mas não foi o único evento marcante daqueles dias. No mesmo ano, os habitantes de uma vila próxima às montanhas do Monte Ararat no leste da Turquia falaram que um terremoto movimentou as montanhas, revelando de repente uma silhueta muito semelhante a um navio de grande porte. Mas isso não é tudo. Algumas pessoas afirmaram que luzes estranhas surgiram sobre o local no momento em que esse objeto foi exposto. Embora vejamos isso como um evento extraordinário, não foi algo que repercutiu nas notícias da época até 1959, quando o piloto de um avião turco chamado Durupinar tirou fotos aéreas das montanhas de Ararat para o Instituto Geodésico da Turquia. Uma dessas fotos capturou a imagem de um objeto com a forma de um barco. Ao ver essas imagens, o Dr. Arthur Brandenburger, um especialista em fotogrametria histórica da Universidade Estadual de Ohio nos Estados Unidos, concluiu: "Não tenho dúvida de que este objeto é um barco. Ao longo de toda a minha carreira nunca vi um objeto como este em uma fotografia aérea." Em seguida, em 1960, uma equipe da revista Life dos Estados Unidos realizou uma expedição de 1 dia e meio no local. Esse tempo foi suficiente para realizar alguns testes científicos. Ao chegar, eles fizeram uma explosão com dinamite em um dos lados. Embora algumas madeiras petrificadas tenham sido reveladas, a conclusão deles foi que não existe nada de interesse arqueológico. A única informação relevante para eles era que essa estrutura foi feita pelo homem e não era uma formação natural da Terra. Então eles deixaram de lado isso. A única coisa que foi feita foi uma publicação na revista com o título chamativo A Arca de Noé, juntamente com a fotografia. Esses pesquisadores nunca imaginaram que a revista chegaria até Ronnie Wild, despertando nele a necessidade de realizar suas próprias investigações e descobrir de forma definitiva se aquilo era ou não a Arca de Noé. Ronnie foi um aventureiro americano conhecido por ser um cristão fervoroso e apaixonado por provar que as histórias da Bíblia eram completamente reais. Ele fez quase 100 descobertas relacionadas às Escrituras, sendo esta considerada sua maior conquista. Após ler um artigo publicado na revista Life sobre uma expedição, Ron visitou o local em 1977 acompanhados por seus 2 filhos adolescentes. Eles não sabiam por onde começar a procurar na vasta área e só tinham 3 dias na região. Então Ron e seus filhos encontraram a orar para que o táxi parasse milagrosamente nos lugares onde eles procuravam, e acreditem ou não, foi exatamente o que aconteceu. O táxi parou no meio do caminho sem explicação, e quando saiu do carro, você não vai acreditar no que encontrou no mesmo local. Eles viram uma pedra estranha perfurada com inscrições. Sem entender o que estava apostando, Ronnie e sua equipe continuaram sua viagem. Mas a cada trecho o carro parava e outra pedra como aquelas apareciam. Quando ele saiu do veículo, seria só um incidente. Essas pedras são conhecidas como âncoras de pedra e serviriam exatamente como contrapeso em uma embarcação. De maneira estranha, essas pedras apareciam em direção ao local onde parecia ter sido acomodada aquela figura semelhante a um barco, como se deveriam se soltar ao encalhar. O lugar chamou muito a atenção de White e ele decidiu que as investigações deveriam continuar para descobrir se poderia ser a Arca de Noé. No entanto, ele não pôde devido aos seus compromissos familiares em seu país de origem, mas partiu prometendo a si mesmo voltar para continuar o que havia começado. Mas então outro terremoto em agosto de 1979 expôs silhuetas que não foram as paredes da arca. Quando viu aquilo, ele tinha certeza total de que aquele objeto se parecia exatamente com um navio encalhado. Foi por causa disso que, aproveitando os avanços da ciência e os novos instrumentos, decidiu continuar com a expedição para confirmar essas hipóteses. Ele preparou suas coisas e voltou para a Turquia. Esse seria uma das 24 viagens que Ron faria ao local. No entanto, havia algo que não faz sentido para os estudiosos, que eram as dimensões e as medidas da arca. A Bíblia diz: faça para si uma arca de madeira com 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 de altura.
Faça ali uma janela e termine a um côvado de altura em cima e coloque a porta da arca em seu lado e fachadas 3 andares, um embaixo, outro no meio e outro em cima. Segundo as palavras, a arca tinha 300 covados de comprimento. Se convertemos 300 covados hebraicos para metros, que é a medida padrão no Brasil, obtemos uma medida de aproximadamente 135 metros. No entanto, após ser medida a extensão da arca nos restos fósseis com formato de barco nos Montes de Arara, foi calculada em cerca de 1.507 metros de comprimento. Em outras palavras, a arca era cerca de 20% maior do que o descrito na Bíblia. Esse fato era um dos argumentos mais fortes dos estudiosos para que essa seja a verdadeira arca de Noé, mas Ron não pensado assim, ele foi constituído de que aquela era a arca do dilúvio, e ao relembrar lembrado de um fato histórico que muitos ignoraram: quem foi o autor do Gênesis. Para aqueles que não sabem, o autor foi, embora Moisés fosse hebreu, ele foi criado e educado pelos episódios. Teria sentido pensar então que Moisés não conhecia as medidas dos covados hebreus, mas sim dos covados egípcios, pois são duas medidas completamente diferentes como metros e pés, o que pretendem fazer a conversão novamente. 300 covados egípcios em metros equivalem a aproximadamente 157 m. Essa é exatamente a medida dessa estrutura em forma de barco no Monte Ararat. As dúvidas foram se dissipando. Esse cristão arqueólogo por vocação estava impressionando o mundo ao provar cada vez mais que estava certo sobre a origem dessa silhueta. As pesquisas e o passo da equipe foi escanear o local com um gerador de frequência molecular que revelou um padrão peculiar de linhas de ferro abaixo do solo. Assim, Romão decidiu investigar o que eram essas linhas, e uma ideia brilhante foi passar fitas ao longo delas. Para a surpresa de muitos e alegria de todos, a forma final das fitas era exatamente a forma de um grande navio que tinha as mesmas medidas de largura e comprimento descritas na Bíblia para a Arca de Noé. Se olharmos a foto, qualquer criança ia e saberia com certeza que se trata do desenho de um barco. Após essa descoberta, um físico invejoso amostras ao laboratório para análise e confirmaram que o metal encontrado nas fitas era sem dúvida ferrosa, com a largura e o comprimento conhecido. A única questão restante era a profundidade. Para resolver essa última incógnita, a equipe usou um radar de descoberta para ver o que estava oculto no solo. O radar mostrou que o navio 3 tinha 10 dos 2 superiores descobertos coronado, deixando uma estrutura inferior intacta, e isso nos dá um total de 3 convezes exatamente o mesmo que Deus pediu a Noé. Este primeiro deck tinha 144 quartos, um número bastante grande. Ideias pensar que estava preparado para abrigar muitos animais e criaturas. Não é mesmo quantidade. Além dos quartos foram descobertas paredes profundas, uma porta perto da frente, rampas e grandes cisternas próximo à proa. Não satisfeitos com todas as descobertas dos pesquisadores, levaram a usar 4 tipos diferentes de detectores de metais, o que levou à descoberta de muitos rebites de metal. Esses rebites foram explorados, pois dependendo de sua composição poderia-se determinar se eram formações naturais ou elementos criados pelo homem. Os resultados do homem. Além disso, o teste também mostrou uma pequena quantidade de titânio, um elemento também feito pelos humanos. Um dos últimos achados das investigações ocorridas quando Rony, que estava operando com sua equipe no local, autoridades turcas viram um objeto oculto sob a superfície. Esse objeto era na verdade um pedaço de madeira da cobertura, um fragmento ideal para ser treinar e verificar se era genuíno, proveniente de alguma árvore e não colocado lá recentemente por alguns homens. Foi realizado um teste de nível de carbono que foi verificado em um nível extremamente alto. Em outras palavras, foi comprovado que esse pedaço de madeira obteve uma árvore antiga e havia sido petrificado ao longo do tempo. Rondon conseguiu a madeira coberta na televisão por meio da rede de TV CNN durante uma entrevista. Como podemos ver, a notícia da descoberta da arca foi divulgada em alguns programas de televisão dos Estados Unidos, mas não recebeu a atenção que merecia. O governo turco, na verdade, designou esse local como um parque nacional, declarando que são os restos da Arca de Noé. Se você viajar para o leste do país hoje, encontra centenas de placas que apresentam ser o oficial local da própria Arca do Dilúvio. A história da Arca de Noé é uma das mais conhecidas e controversas da Bíblia. Para alguns, ela é uma história que simboliza o julgamento e a misericórdia de Deus. Para outros, é um relato histórico que comprova a ocorrência do dilúvio global. Essa descoberta desafia a forma como enxergamos as coisas e nos convida a revisitar as páginas da Bíblia com uma nova perspectiva, talvez encontrando um equilíbrio melhor entre fé e razão. O que você acha? Como essa revelação mudou sua visão da história da humanidade e da Bíblia? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e, é claro, se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos.